Senhores, boa noite, tudo bem? Leonardo, chegou agora, o James já cumprimentei. Tá me ouvindo aí, Leonardo? Boa noite, Luciano, tô sim. Beleza. Pessoal, vamos iniciar então. Quem tiver que chegar, vai chegando aí a posteriori. Hoje a gente vai, mais uma vez, né, na nossa aula de eletrônica analógica, iniciar a sessão, né, a sessão 4.2 e a sessão que é exatamente a que eu vou compartilhar agora com vocês. Por favor, verifiquem aí se a telinha branca está disponível. Tá sim, para mim tá ok. Tranquilo? Beleza, então. Pessoal, é o seguinte, como previsto, né, conforme tratado na aula passada, a gente vai, a ideia é a gente dar continuidade à nossa unidade 4, tratando sobre amplificadores operacionais. Hoje, em especial, os circuitos básicos com amplificadores operacionais. Mas o que a gente precisa fazer hoje? E aí, é claro, né, vou contar aí com a colaboração de vocês. A gente precisa tratar também da seção 4.3. Por quê? O que vai acontecer? Na próxima terça-feira, e acho que todos já estão sabendo, vai acontecer o simpósio das engenharias. E a gente não vai ter essa aula. Então, como a gente não sabe exatamente como é que vai ser o mês de junho, eu prefiro que a gente se adiante em relação ao conteúdo, em relação à sessão 4.3, a gente termina a unidade 4 por completo hoje, e aí, à medida que a gente tiver maiores definições, a gente decide como é que a gente conduz os próximos passos, digamos, com relação a resolução de exercícios, com relação a atividades em laboratório, enfim. Aguardemos aí um pouquinho, aguardemos aí cenas do próximo capítulo quanto a como serão as nossas aulas no mês de junho, digamos assim, tá? Acredito eu que teremos novidades aí nos próximos dias, tá bom? Alguma dúvida quanto a isso? Tranquilo. Tranquilo, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm certeza que estão matriculados na disciplina AMI de terça-feira, certo? A minha eu tô matriculado na de quarta-feira, né? Eu tô assistindo a aula porque agora na de quarta que ela é Quinta-feira, que você quer dizer? É porque a aula de quarta-feira ela é blend, né, que fala, que ela é só 1h30, Isso. né? Então, Aí eu tô assistindo a aula de hoje, tá? Tá, não, tudo bem. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a disciplina não é quarta-feira. A blended de eletrônica analógica ela é na quinta-feira. Por que eu tô falando isso? Ela acontece na quinta. Por que eu tô falando isso? Porque semana que vem é o dia das avaliações das disciplinas blended, tá bom? Então, acaba que vem muito a calhar a gente terminar tudo essa semana. A gente tem que terminar essa semana, tá? Então, assim como eu fiz ontem com modelagem de sistemas dinâmicos, vou fazer hoje com eletrônica analógica. Tá bom? Entendi. Beleza? Luciano, só a dúvida. Como que vai funcionar a avaliação? Vai ser o mesmo modo da primeira VA? Vai ser enviado para a gente? Ou ainda não tem como a gente saber Não. como é que vai funcionar? Como é uma disciplina blended, né? A avaliação não é elaborada por mim, não é uma avaliação minha, como foi a primeira VA, né? E aí eu não sei exatamente como é que essa avaliação vai acontecer, como é que vocês vão ter acesso a ela, mas que vai ser via portal, né? Vai ser via sistema, via AVA, né, digamos assim, onde vocês vão ter acesso para fazer a avaliação. A gente não tem grandes detalhes ainda, acredito eu que até o final não, né? Até, sei lá, quinta-feira a gente deve ter maiores informações,
mas a coordenação, a professora Lilian, deve passar para vocês exatamente como vai acontecer essas avaliações. Tá bom? Tá ok. Feito? Beleza, valeu, obrigado. Então tá bom. Seguindo então, né? O nosso objetivo aqui hoje, então, é apresentar as configurações e as características de operação de circuitos básicos com amplificadores operacionais. Na aula passada, a gente conheceu mais ou menos como é que ele se estrutura, quais são as características construtivas e quais são as principais características de operação do amplificador operacional. Hoje, a gente está interessado em conhecer as características de operação dos circuitos, não apenas do amplificador operacional, como a gente fez na aula passada, tá? Antes da gente falar um pouquinho sobre esses circuitos básicos com amplificador operacional, a gente precisa descrever assim, rapidamente, na verdade é mais relembrar, né? Primeiro, os 3 modos de operação do amplificador operacional, que a gente inclusive já tratou na aula passada, tá? Brevemente também, e falar um pouquinho de um tal de curto-circuito virtual e o terra virtual, tá bom? São 2 informações relevantes para quando a gente começar a montar os nossos circuitos básicos com amplificador operacional, tá bom? Então, nessa historinha de modos de operação, o primeiro deles é dizer assim, ó, o nosso amplificador operacional, ele pode operar realimentação. O que isso quer dizer? Quer dizer, toda vez que eu uso a expressão realimentação, é porque eu estou dizendo que algum parâmetro da saída influencia nas entradas, ou em uma delas, ou nas duas, se for o caso, tá? Então, esse tipo de configuração a gente chama de malha aberta, tá bom? Ou seja, quando eu não tenho realimentação. Então, nosso primeiro modo de operação é quando o nosso amplificador operacional opera sem realimentação e ele não, exatamente esse não operar com realimentação é chamado de malha aberta, tá bom? E aí, nesse módulo, aquele ganho de tensão que a gente tratou lá na seção 4.1 do amplificador operacional, ele é válido. Como assim? Quer dizer, então, que quando que ele não é válido? Quando a gente tiver uma característica de malha fechada, ou seja, com realimentação, aquele ganho que a gente encontra lá na folha de dados, ele vai ser alterado pela característica do circuito. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, nessa configuração, o valor da amplificação, melhor dizendo, né? O valor do ganho de tensão é o ganho que a gente encontra lá na folha de dados, tá? E essa daqui é a representaçãozinha básica, né, do nosso amplificador operacional, onde a gente tem uma saída, uma entrada inversora, uma entrada não inversora e uma saída, certo? Quando a gente olha para essa configuração, é sempre muito importante a gente ter noção de que quando eu represento dessa forma, eu estou dizendo que a tensão de entrada está conectada à entrada inversora e que a entrada não inversora está conectada à minha referência, certo? Portanto, essa minha saída vai ser proporcional a essa entrada de acordo com o ganho de tensão que a gente obtém na folha de dados. E por ela estar conectada na entrada inversora, ela vai sair com uma defasagem de 180 graus. Ou seja, por exemplo, se for uma senoide, vai ser uma senoide invertida. Quando a gente tem a tal da malha fechada, o que é a malha fechada? É quando há realimentação. O que é realimentação? Tá vendo que esse resistor R2 traz um nível de tensão da saída para a entrada? Pois é. Isso é a tal da realimentação. Então,
Quando acontece essa tal de realimentação, a gente diz que esse nosso circuito opera em malha fechada. Se ele opera em malha fechada, a gente tem duas possibilidades de operação. A primeira delas é o que a gente chama de realimentação positiva. O que é a tal da realimentação positiva? É quando este ramo, digamos assim, né, de realimentação está conectado à nossa entrada não inversora, certo? O problema é que quando isso acontece, o circuito pode ser levado à instabilidade, certo? Ou seja, quando eu tenho essa realimentação conectada na porta não inversora, normalmente esse circuito é utilizado em circuitos osciladores. O que é um circuito oscilador? É aquele circuito onde o grande objetivo é obter na saída não um sinal estável, mas um sinal que oscile ao longo do tempo, certo? Então, o nosso segundo modo de operação é um modo em malha fechada, porque eu tenho realimentação, só que é uma realimentação positiva, ou seja, o meu ramo do meu circuito é conectado à porta de entrada não inversora, certo? Bom, beleza. E o modo de operação mais importante para os circuitos com amplificador operacional é chamado de realimentação negativa. Por quê? Porque normalmente é quando a gente tem um circuito estável. Então a gente diz que quando a realimentação é da saída para a entrada inversora, esse circuito tende a ser estável, porque ele tem uma resposta linear e o ganho de tensão, lembra lá do ganho do modo em malha aberta, que era definido pelo próprio amplificador operacional? Pois é, no modo de operação com realimentação, tanto positivo quanto negativo, ele é determinado pelo próprio projetista, por quem estiver dimensionando o circuito. A grande questão é que com realimentação positiva, o meu circuito pode ser levado à instabilidade. E em realimentação negativa, não. A gente pode ter, inclusive, como citado, diversas aplicações, como, por exemplo, um seguidor de tensão, um amplificador não inversor, um amplificador inversor, um circuito somador, um amplificador diferencial, enfim, diversas aplicações são implementadas por meio de um modo de operação de realimentação negativa. E como é que é essa realimentação negativa? Eu não coloquei o circuito, mas vou voltar aqui nesse para a gente entender. Tá vendo que na realimentação positiva, esse pedaço do meu circuito, esse meu ramo aqui, ele é conectado da saída na entrada não inversora? Pois é, a realimentação negativa, este ramo é conectado à entrada inversora, certo? E aí, para todas essas aplicações aqui, eu utilizo essa tal de realimentação negativa. Por essas duas características, eu tenho uma resposta linear e o ganho é controlado pelo projetista. E são exatamente essas aplicações que a gente vai desenvolver ao longo da sessão 4.2, da sessão 4.3 e outras dessa daqui vocês vão ver em outras disciplinas, tá bom? Mas, como a gente já disse na aula passada, é um dispositivo da eletrônica extremamente utilizado por diversos sistemas, dispositivos, componentes, tá bom? Para a gente entender, então, o funcionamento de alguns desses circuitos, é importante conhecer os conceitos de curto-circuito virtual e o tal do terra
virtual. Quando a gente olha para esse circuitinho aí do lado, a gente, na verdade, a gente acaba olhando para um amplificador operacional com uma característica um pouco mais real, tá bom? Não é, claro, né? Não é aquela representação que a gente viu na aula anterior, onde eu mostrei os transistores, os resistores que constroem um amplificador operacional, mas esse modelo aqui, digamos assim, ele traz características importantes, como, por exemplo, esse tal de curto e esse tal de terra virtual. O que dá para a gente enxergar nesse modelo aqui? É que esses conceitos aqui de curto virtual e terra virtual existem para quando eu tenho realimentação, tá? Então, o que a gente tem aqui? Se vocês observarem, a gente tem uma realimentação, nesse caso aqui negativa. Eu tenho 2 valores de tensão na entrada e ainda tenho um outro resistor aqui, tá bom? Então, este conceito de curto e terra virtual, eu já considero que existe a realimentação. O que é esse tal de curto-circuito virtual? Lembra que a gente falou que ele tem o tal do amplificador operacional? Ele tem uma impedância muito alta. Então, se ele tem uma impedância muito alta, eu posso dizer que a corrente de entrada dele é igual a zero. Logo, a diferença de potencial entre as entradas, porque eu não tenho corrente, nem na entrada do inversor, nem na entrada não inversora, é igual a zero. Portanto, há uma realimentação, essa manutenção, né, da realimentação negativa. É mais ou menos, pessoal, o que a gente quer dizer com esse curto-circuito virtual é que entre esses 2 terminais aqui, quando ele tem essa configuração, eu posso dizer que existe um curto-circuito. Por que ele é virtual? Porque, na verdade, existe aí uma diferença de potencial. Mas para que a gente faça, para que a gente complemente, para que a gente desenvolva o nosso modelamento, a diferença de potencial é considerada entre esses 2 pontos, exatamente por não haver corrente, vai ser igual a zero. Então, entre o ponto A e o ponto B, eu digo que não existe corrente, né, porque a impedância é muito alta, consequentemente, eu estou dizendo que a tensão é nula. Se a tensão é nula, eu digo que existe um curto virtual, tá bom? E se a gente aterra a entrada não inversora, né? Tá vendo aqui a nossa entrada não inversora? Aí a gente conectou ela ao terra, ou seja, a minha referência. Conectando ela à minha referência, ou seja, fazendo o tal do V2 igual a zero, o potencial no terminal inversor vai ser nulo, o que a gente chama de terra virtual. Assim como o curto-circuito é virtual, aqui também acaba sendo um terra virtual. Por quê? Porque eu aterrei esse polo, esse terminal, por meio desse resistor conectado ao terra. Beleza. Não tenho corrente, então não tenho queda de tensão. Se não tenho queda de tensão aqui, e esse ponto, essa entrada está aterrada, essa daqui também passa a estar aterrada. Então, eis que existe, como a gente disse, um terra virtual. Por que isso daqui ele é tão importante? Ele é importante, na verdade, para quem não, né? Para quando se vai desenvolver todo o equacionamento que rege o comportamento desse sistema, tá? O que, para o nosso caso, não é tão relevante. Por que eu estou dizendo? Por que eu estou contando para vocês sobre esses 2 conceitos relacionados à elevadíssima impedância, à inexistência de corrente, o que forma esse tal de curto entre esses 2 terminais e, consequentemente, um terra virtual tanto desse terminal quanto desse terminal? Porque são conceitos que são significativos, né, que são importantes para os amplificadores operacionais, principalmente quando eu preciso desenvolver
as equações relacionadas ao comportamento do sistema. No entanto, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essas equações já desenvolvidas, tá bom? Então, era só para a gente enxergar e entender que os conceitos de curto-circuito virtual e terra virtual estão relacionados a essas duas entradas e que são considerados para a análise em busca do comportamento do sistema, tá bom? Nesse momento, o que nos interessa? Eu posso dizer que um circuito com o amplificador operacional, ele é dito linear quando ele opera como amplificador. O que eu quero dizer com isso? Que os nossos grandes, as nossas grandes aplicações utilizando o tal do amplificador operacional vai ser como um circuito amplificador. Porque para outras aplicações que existem, sim, existem, e muitas vezes eu não posso considerá-lo como um circuito linear, tá bom? Bom, mas por que eu preciso, por que é importante, por que é relevante considerá-lo como um circuito linear? Porque se ele for um dispositivo linear, a gente pode aplicar todos aqueles conceitos, leis, teoremas já estabelecidos em circuitos elétricos, como, por exemplo, a lei de Kirchhoff, teorema de superposição, teorema de Thevenin, teorema de Norton e assim por diante. Então, se o meu circuito amplificador operacional não fosse um circuito linear, essas leis não poderiam ser utilizadas como a gente o faz, tá? Então, é importante a gente lembrar que posso utilizar essas leis, posso utilizar esses teoremas? Sim, posso. Desde que o nosso amplificador operacional esteja operando como um amplificador, tá bom? Bom, então, a partir desses, conceitos que a gente já discutiu um pouquinho agora, para que esse amplificador seja útil na análise, no tratamento dos nossos sinais, é necessário abrir mão do seu ganho sem abrir mão de suas características fundamentais. O que quer dizer isso? O que quer dizer que eu quero abrir mão do ganho? É porque, na verdade, a gente sabe que amplificadores operacionais têm ganhos absurdos. Então, se a gente olha lá para aquela malha aberta, a gente sabe que os ganhos do amplificador são gigantescos. Só que esse ganho precisa ser controlado. Por que ele precisa ser controlado? Porque quando eu tenho um ganho muito alto, eu distorço o sinal de entrada. E, na verdade, não é o que a gente quer. O que a gente precisa é amplificar sinais, sim, porém, garantir que o sinal de saída seja proporcional ao sinal de entrada, sem nenhum tipo de distorção. Por isso que a gente está dizendo que a gente vai abrir mão, que a gente vai limitar essa amplificação por meio dessas configurações que a gente vai chamar de inversora e não inversora, mas manter as suas características fundamentais. Que características são essas? Aquela história de ter uma alta impedância de entrada, uma baixa impedância de saída, não ter corrente, amplificar só tensão, mas é uma amplificação controlada. Como que eu vou fazer isso? Utilizando essas tais configurações inversoras e não inversoras, certo? E aí, a primeira delas, a primeira que a gente quer dar uma olhada, é nessa daqui. O que tem de interessante aqui? Bom, vamos com calma, né? Esse aqui é o nosso amplificador operacional, onde conectado à entrada inversora, eu tenho os meus dois resistores. O que eu quero dizer com isso? Que o que caracteriza a configuração inversora é a posição dos resistores, certo? Por que eu estou dizendo isso? Tá vendo aqui a entrada?
Pois é. Essa entrada vai ser... Está conectada à minha entrada inversora. Pessoal, acho que me expressei mal. Deixa eu voltar a fita aqui. Calma aí. Ó. Pessoal, peraí, só um minuto. Só pegar uma garrafa d'água ali, que minha garganta já tá ruim já. Só um minuto. Pessoal, estão aí ainda? Tô de volta. Ok. Então tá bom, então tá bom. Bom, seguinte, voltando, tá? Deixa eu esclarecer uma coisa aqui, para não ter confusão. A gente disse agora mesmo, a gente falou agora mesmo de uma uma, né? Realimentação positiva e uma realimentação negativa. A realimentação diz respeito à posição dos resistores, certo? Então, quando eu falo que eu tenho uma realimentação negativa, eu tenho essa posição aqui dos resistores, ou seja, o R1 e o R2 conectado à minha entrada inversora. Isso é realimentação negativa. A realimentação positiva, que é utilizada nos circuitos inversores, é essa configuração de resistores está conectada na porta não inversora, certo? Ok? Isso é realimentação. Agora, a gente está tratando de outro assunto. A gente está dizendo assim, olha, utilizando realimentação negativa, a gente sempre vai utilizar aqui, sempre não, né? A gente vai utilizar nesse momento a realimentação negativa, porque eu não quero circuito oscilador, eu não quero nenhum circuito que não seja estável. Então, para isso, a gente vai utilizar uma realimentação negativa. O que eu quero dizer com isso? Que esses dois resistores aqui, tanto na configuração inversora, quanto na configuração não inversora, que a gente acabou de citar, estará conectado, esses dois estarão conectados na entrada inversora. O que diferencia, então, uma configuração inversora de uma configuração não inversora? É a posição, é a conexão do sinal de entrada. Então, em uma configuração inversora, o sinal de entrada está conectado à entrada inversora, mesmo que eu tenha aqui esses dois resistores. Não tem problema. A entrada está conectada à entrada inversora do amplificador operacional. Como é que é a configuração não inversora? Depois a gente volta ali, pessoal. A configuração não inversora mantém a realimentação negativa. Não pode haver confusão agora, pessoal. Tá vendo? A realimentação negativa é mantida. O que muda, então, da configuração inversora para a não inversora? Muda a entrada. O meu sinal de entrada, o sinal que eu desejo amplificar, ele está conectado na minha entrada não
inversora, certo? Ficou alguma dúvida sobre essa diferença entre realimentação positiva e realimentação negativa e configuração inversora e configuração não inversora? Ficou alguma dúvida sobre isso? Não? Tranquilo? Por que que isso é importante? Porque se a gente misturar essa história de realimentação com configuração, dá bagunça, gera confusão, tá bom? Por isso que eu estou perguntando, por isso que eu estou enfatizando essa questão. Tranquilo, então? Sem problemas? Tranquilo. Então tá bom, beleza. Vamos voltar aqui porque tem uma informação relevante. Ó, a gente disse assim agora mesmo. Quando eu tenho um amplificador operacional operando em malha aberta, o que significa dizer que ele está em malha aberta? Que não tem realimentação, não tem esses resistores aqui da saída conectada à entrada. Quando eu tenho malha aberta, o ganho, ou seja, a relação entre a saída e a entrada, é dado pelo próprio datasheet do amplificador operacional. Mas, quando a gente tem uma realimentação, a gente disse aqui há pouco, agora mesmo, que acho que está aqui, né? Aqui, ó. Que a gente vai limitar o seu ganho. O que é limitar o ganho? Limitar o ganho é estabelecer uma nova forma de calcular o ganho. E, na verdade, não só limitar, mas controlar o ganho. Olha o que a gente acabou de fazer. O que é esse AVMF? É o ganho de tensão dessa saída em relação a essa entrada. E ele depende de quem? Quando eu tenho uma configuração inversora, ou seja, entrada conectada na entrada inversora, o ganho é simplesmente a relação entre os dois resistores. Então, como é que eu controlo o ganho? Determinando qual é o valor de R2 e o valor de R1 em uma configuração inversora como essa. Portanto, se R2 é igual a 1 kΩ e R1 é igual a 10 ohms, eu estou dizendo que o meu ganho é igual a 100 vezes. Mas se R2 for igual a 1 kΩ e R1 igual a 100 ohms, eu estou dizendo que o meu ganho é igual a 10. Então, quem controla? Quem controla o ganho de uma configuração como essa? O valor desses dois resistores. Tá? Aqui, como a gente disse agora mesmo, tá? Isso aqui é o resultado da análise deste circuito, que a gente não vai fazer. Tá? O que nos interessa? Saber qual é a relação que existe entre os parâmetros do circuito para a obtenção do ganho. Certo? Bom, este ganho é o ganho de malha fechada. Acho que ninguém tem dúvida quanto a isso, né? A gente já repetiu isso várias vezes. E aquele sinal negativo lá do ganho indica a defasagem de 180 graus da saída em relação à entrada. Lembra que a gente disse, ó, toda vez que o seu sinal de entrada estiver conectado à porta inversora, o seu sinal de saída terá uma defasagem de 180 graus? Pois é, já está inclusive indicado por meio desse sinal negativo aqui do meu ganho. Certo? Beleza? Bom, e a outra configuração, como a gente já tinha adiantado, é uma configuração onde a realimentação continua sendo uma realimentação negativa, mas o sinal de entrada agora está conectado à minha entrada não inversora, por isso eu chamo ele de configuração não inversora. E o que muda? Muda que o valor do meu ganho não é mais simplesmente menos R2 sobre R1. Primeiro que já não tem mais o sinal negativo.
Por que não tem o sinal negativo? Porque a entrada está conectada à porta, à configuração não inversora. Ele é a configuração não inversora exatamente porque o sinal de entrada está conectado à porta, ao terminal não inversor. Logo, ele está em fase. Logo, não tem sinal negativo. Mas a equação do ganho de tensão em malha fechada, é 1 mais R2 sobre R1. O que ainda me garante o controle sobre o valor do ganho. Certo? Senhores, alguma dúvida? Essas duas configurações são o básico para a gente avançar em outros circuitinhos não tão básicos assim. Tranquilo até agora? Beleza? Podemos seguir? Beleza. Então tá bom. Bom, essas duas configurações, tanto a inversora quanto a não inversora, ela é bastante utilizada para realizar algumas funções simples, como, por exemplo, somar sinais. Como assim somar sinais? Um exemplo de um circuito somador seria, por exemplo, converter um sinal digital num sinal analógico. Eu posso fazer isso utilizando, por exemplo, um circuito como esse daqui, tá? Só para vocês enxergarem uma aplicação, tá? Então, exemplo, uma conversão de um sinal digital, que seria essas três entradas aqui, para um sinal analógico, pode ser feito utilizando um sistema, um circuito eletrônico com amplificador operacional como esse. Qual que é a lógica disso daqui? Olha o que acontece, olha como é que está desenhado esse nosso circuito, esse nosso esquema elétrico. Eu tenho aqui uma configuração. Onde é que está a entrada? Ó, V1, V2 e V3 está conectada à minha porta, ao meu terminal inversor. Portanto, é uma configuração inversora. A minha realimentação, o meu RR aqui, né? O meu resistor de realimentação também está conectado à entrada inversora. Logo, eu tenho uma realimentação negativa. E essa é a característica de um circuito somador, onde ele vai somar o quê? Ele vai somar de maneira ponderada. O que é uma maneira ponderada? É que, na verdade, se aqui for 1 volt, 1 volt e 1 volt, na verdade, aqui, nessa saída, não vai ser simplesmente 1 mais 1 mais 1. Por quê? Porque eu tenho 3 resistores que oferecem uma queda de tensão diferente para cada uma dessas tensões de entrada. Portanto, em um circuito somador, o que a gente enxerga na saída é uma equação como essa daqui, onde, primeiramente, eu tenho que encontrar a relação que existe entre este resistor e esses aqui, que é esse resistor aqui. Então, quando eu for montar um projeto, quando eu for montar um circuito como esse daqui, o nosso resistor RE conectado à minha entrada não inversora, ele tem que ter como valor esses 4 resistores em paralelo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Beleza, eu quero montar um circuito somador. Eu vou dizer que R1, R2 e R3 têm o mesmo valor, porque eu quero somar os 3 uniformemente. Tá. 1 kΩ. Esse R aqui também vale 1 kΩ. Beleza. Quanto que tem que valer esse RE aqui? Esse RE tem que ser o paralelo dos 4 resistores. Certo? E a pergunta é, quanto é que vai valer a minha tensão de saída quando eu implementar um circuito somador como esse? Eu tenho essa equação aqui que me diz que
a tensão de saída ela é proporcional, diretamente proporcional ao RE e inversamente proporcional aos resistores conectados às entradas. E por que tem esse sinal negativo aqui mesmo? Porque as minhas entradas estão conectadas à minha entrada inversora. Então, VS, a tensão de saída, será negativa. Certo? Então, esse circuitinho aqui, o que ele faz? Soma sinais. Ah, ele soma igualmente? Pode somar igualmente. 1 mais 1 mais 1, 3. Ah, mas ele pode somar também proporcionalmente? Pode. Desde que o meu R1, o meu R2 e o meu R3 sejam diferentes. E uma aplicação, um exemplo disso, é um circuito que converte uma informação digital numa informação analógica, certo? Não me recordo exatamente em qual disciplina vocês vão ver isso, mas uma conversão como essa é desenvolvida por um circuito como esse. Beleza? Alguma dúvida sobre um circuitinho como esse? Pessoal, a gente não está projetando, tá bom? A gente não está desenvolvendo circuitos. A gente está conhecendo os circuitos básicos e as suas características, certo? Então, que fique claro que a gente não está desenvolvendo nada, a gente não é nosso objetivo aqui desenvolver um circuito para uma determinada aplicação, não. A gente quer conhecer quais são eles, quais são os principais e como é que eles funcionam, tá bom? Então, esse foi o nosso circuitinho somador. Existe um tal de amplificador diferencial, onde o nosso grande objetivo é, nesta saída, amplificar a diferença entre um sinal V1 e um sinal V2. Por isso que a gente chama ele de amplificador diferencial, porque ele implementa a diferença entre V2 e V1. O que é esse VMC aqui mesmo? Ah, esse daqui é a minha tensão de modo comum. Lembra que a gente disse que existia uma tensão que poderia ser associada a um ruído? Pois é essa nossa tensão de modo comum, certo? Bom, como é que eu calculo essa tensão aqui na saída? Eu calculo essa tensão aqui na saída através dessa nossa equação, onde quem determina o valor da amplificação? R3 e R1. Então, esses dois resistores aqui, conectados à entrada inversora, volto a dizer, né? Nossa realimentação é negativa, do mesmo jeito. Então, quem determina o ganho? A realimentação negativa, certo? Mas como eu tenho dois sinais diferentes, eu preciso ter outros parâmetros que limitem passagem de corrente que tenha queda de tensão. Portanto, a minha tensão de saída para um amplificador diferencial com esta configuração é igual a R3 sobre R1. Esse é o meu ganho, que multiplica a diferença entre os dois sinais. Bom, uma outra aplicação muito importante do tal do amplificador operacional são os amplificadores de instrumentação. Por que essa aplicação é extremamente importante? Porque quando a gente olha para instrumentação, o que quer dizer instrumentação? Quando eu falo a expressão instrumentação, o que vem à mente de vocês? Já fizeram a disciplina de instrumentação eletroeletrônica? Ou ainda não? Ainda não. Então, vou dar uma visão, uma noção para vocês. Ó, eu preciso controlar, por exemplo, o nível de temperatura ou a pressão em um determinado ambiente. Como é que eu faço isso? Eu utilizo o que a gente chama de transdutores ou, de maneira específica, sensores. Um sensor de temperatura, um sensor de pressão, um sensor de vazão.
E esse dispositivo chamado de sensor, ele é responsável por converter a grandeza física. Qual que é a grandeza física? Depende, o que eu quero medir? Eu quero medir temperatura. Eu quero medir pressão. Eu quero medir vazão. Tá, então qual que é a grandeza física? Pressão, vazão, temperatura. Então esse carinha chamado de sensor, ou transdutor, ele é responsável por fazer essa conversão da variação dessa grandeza física, por exemplo, da variação da temperatura, em um parâmetro elétrico. Então, seria mais ou menos assim, ó, o meu termopar, que é um elemento que é capaz de converter a variação de temperatura em variação de corrente, essa informação, essa corrente elétrica, tem como finalidade chegar a um sistema de controle eletrônico para que eu consiga controlar a temperatura dessa sala. A grande questão é, quando esse termopar faz essa conversão de temperatura para corrente, de temperatura para tensão, esse sinal, esse parâmetro elétrico, ele é muito baixo, ele é muito pequeno, ele tem uma amplitude muito baixa. Logo, o que a gente utiliza para aumentar o valor dessa tensão, dessa corrente? O tal do amplificador. Em especial, que a gente chama de amplificadores de instrumentação, implementados com amplificadores operacionais. Certo? Bom, eis que esse circuito é um amplificador de instrumentação, que tem como finalidade amplificar estes sinais, certo? E o que a gente enxerga aqui nesse nosso amplificador de instrumentação? Primeiro, onde é que está a nossa configuração? Ele é de configuração de realimentação positiva ou de realimentação negativa? Se ele é um amplificador, ele tem que ser de realimentação negativa. Vamos ver? Olha para esse daqui. Onde é que está conectado a realimentação? Na porta inversora. Então, ele é de realimentação negativa. Então, meu R2 e meu R3 estão conectados à porta inversora. Só que conectado à minha porta não inversora, eu tenho também outros dois resistores que limitam tensão e corrente, que controlam tensão e corrente, mas mais interessante que isso ainda, eu tenho conectado a essas duas entradas outros dois amplificadores operacionais. E olha que eles também têm realimentação negativa. E aí tem um tal de RG aqui, que a gente fez uma observação aqui anteriormente. Olha aqui, com um projeto adequado, ou seja, né, não é colocar de qualquer jeito, o tal do resistor RG se torna o resistor de controle de ganho. Como assim? É que para um circuito como esse daqui, se eu variar o valor de RG, podendo ser ele um potenciômetro, por exemplo, e olhando para essa equação aqui, o que eu percebo? Que se eu mantiver R1, R2 e R3 constantes e alterar somente esse valor aqui de RG, eu consigo alterar o valor do ganho. Mas aqui eu tenho uma entrada V1 e uma entrada V2, eu tenho dois sinais. Não, mas eu só tenho um único sinal conectado à minha variação de temperatura, lá na saída do meu termopar. Tudo bem, se você tem um único sinal, pega esse V1 aqui, ó, e conecta ele na referência, conecta ele no terra. Significa que o que vai ser V1? Zero. Então, a minha tensão de saída vai ser esse ganho inteiro aqui, multiplicado pelo próprio V2, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Trabalhando com amplificadores operando em cascata, um na sequência do outro, para que eu tenha o quê? Para que eu tenha uma amplificação
de pequenos sinais. Vindos de onde? Vindo de sensores, vindo de transdutores utilizados em instrumentação. A expressão instrumentação, pessoal, ela está relacionada a instrumentos de medição. Não exatamente instrumentos como, por exemplo, um multímetro, mas instrumentos, digamos assim, instalados, espalhados pelo ambiente industrial, por um ambiente qualquer. Então, não é um instrumento, normalmente não é um instrumento móvel, né? Um instrumento portátil de medição, como a gente utiliza um multímetro, um analisador de energia, um watímetro. Não, é um instrumento, é um sensor que fica instalado de maneira fixa, digamos assim, para monitorar o comportamento de um determinado sistema, certo? E aí esse amplificador aqui vem para auxiliar na aquisição dessas informações de maneira correta, de maneira amplificada, certo? Entenderam a ideia? E entenderam o porquê de se colocar esse monte de amplificador operacional? Que realmente a gente quer aumentar o valor da diferença entre V1 e V2. Bom, por fim, nessa nossa sessão, né, em algumas ocasiões, vai ser necessário bloquear a corrente contínua de um sinal e amplificar apenas sua componente de corrente alternada. Ah, mas eu acho que a gente já viu alguma coisa parecida com isso. Sim. Quando a gente construiu os nossos circuitos amplificadores, sejam com o TBJ, seja com o FET, a gente, quando não ia fazer a análise CA, a gente não bloqueava a corrente contínua? Pois é, com o amplificador operacional vai ser a mesma coisa. Se eu quiser amplificar somente a corrente alternada, eu tenho que bloquear a corrente contínua. Então, para obter esse tal de amplificador de corrente alternada, a partir dessas configurações que a gente estudou, ou seja, configuração inversora e não inversora, o que a gente pode fazer é simplesmente acrescentar quem? Os tais dos capacitores, tanto na entrada quanto na saída do nosso circuito inversor. Então, por exemplo, o que a gente tem nesse circuitinho aí? Ah, eu continuo tendo o nosso circuito numa configuração inversora, com aqui a nossa realimentação negativa e a minha entrada conectada à entrada inversora. Então, é uma configuração inversora. Mas ele é um amplificador somente de corrente alternada. Por que ele é um amplificador somente de corrente alternada? Porque eu tenho um capacitor na entrada e eu tenho um capacitor na saída. Significa que qualquer nível de corrente contínua que chegar na entrada vai ser bloqueada por esse capacitor, certo? E aqui na saída, da mesma forma, não vou ter corrente contínua aqui. Ah, mas por que eu tenho que colocar um capacitor na saída se daqui, se o meu capacitor de entrada não deixa entrar corrente contínua? O que vocês acham? É só pensar naquele amplificador que a gente construiu lá com o TBJ, naquele amplificador que a gente construiu lá com o FET. Também não tinha capacitor na entrada e capacitor na saída? Por que eu tenho que ter capacitor na saída? Porque assim como para polarizar o TBJ e para polarizar o FET, a gente usava uma fonte de corrente contínua, para colocar para funcionar, para polarizar um amplificador operacional, a gente também precisa de corrente contínua. Então, se eu não colocar este capacitor aqui na saída, no terminal de saída terá tanto a corrente alternada amplificada, quanto a corrente contínua oriunda da polarização do amplificador, certo?
Então, quando a gente coloca capacitor na entrada e capacitor na saída, é porque eu não quero deixar entrar corrente contínua e eu também não quero deixar sair corrente contínua. Somente a amplificação de corrente alternada. E esse é o grande objetivo dos capacitores, certo? Ainda nesse capacitor de corrente alternada, é interessante a gente projetar esse circuito de modo que C1 e C2 não apresente reatâncias consideráveis, reatâncias significativas, reatâncias apreciáveis à passagem do sinal em corrente alternada. E aí tem mais ou menos uma regrinha prática, né? Que a resistência RI seja aproximadamente 10 vezes maior que XCI. Opa, mas que história é essa de RI e XCI? Volta aqui no esquema. Eu estou comparando esse resistor com esse capacitor. Então, quando a gente escreve aqui RI, é que pode ser o R1 ou o R2. E quando eu falo de XCI, que é exatamente a reatância, pode ser a reatância capacitiva 1 ou a 2. Então, esse resistor tem que ser 10 vezes maior que a reatância capacitiva deste capacitor. E esse resistor tem que ter sua resistência 10 vezes maior que a capacitância, a reatância capacitiva deste capacitor. Como é que eu calculo isso? Comparo o valor da sua resistência com o da sua reatância capacitiva. Como é que eu calculo reatância capacitiva? 1 sobre 2π FC. Quem que é o F? O F é a frequência do meu sinal de entrada. E que esse 10? Esse 10 já é do 10 vezes maior. E o CI é a capacitância C1 ou a capacitância C2, tá? Por que que a gente está falando sobre isso aqui, pessoal? Primeiro, porque esse daqui é um circuito extremamente importante, porque ele amplifica a corrente alternada. E por que que isso daqui é relevante? Porque esse circuito aqui vai funcionar bem se essa regrinha prática aqui for atendida. Se isso daqui não for atendida, pode ser que parte do seu sinal de entrada seja bloqueado pelo próprio capacitor, certo? Então, aí mais uma regrinha para a gente enxergar como é que as coisas acontecem dentro de um amplificador de corrente alternada. Beleza? Senhores, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Por mim foi tranquilo. Então, beleza. O que que a gente vai fazer agora, então? Agora, a gente vai se divertir um pouquinho com a última sessão do nosso livro, tá? Então, novamente, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, só que agora é a telinha referente à seção 4.3, onde a gente vai dar uma olhada com um pouco mais de cuidado em algumas aplicações especiais, algumas aplicações específicas desses tais amplificadores operacionais. Então, o que que a gente já fez? Na aula passada, a gente entendeu como é que é a característica construtiva e característica de operação desse tal amplificador operacional. O que que a gente acabou de fazer dentro da seção 4.2? A gente viu que existem algumas configurações, que existem alguns circuitos básicos de implementação desse tal amplificador operacional, que envolve realimentação positiva ou realimentação negativa, e que a negativa é muito mais importante, é muito mais utilizada. A gente viu também que dentro dessa realimentação negativa, a gente pode ter configurações inversoras e não inversoras, e a gente também viu algumas aplicações, como, por exemplo, circuitos somadores, como é que é o jeitão de um circuito somador, como é que eu calculo a tensão de saída de um circuito como esse. A gente viu também como é que funcionaria um amplificador de instrumentação, né, para instrumentação, e demos uma olhadinha no amplificador
de corrente alternada. Agora, a gente vai olhar outros circuitos de aplicação do nosso amplificador operacional, certo? Então, nosso objetivo é apresentar os principais, ou pelo menos alguns dos principais circuitos de aplicação com amplificadores operacionais, tá? Bom, então, como a gente acabou de ver na nossa sessão, a gente falou bastante de alguns circuitos lineares básicos, como os inversores, os amplificadores inversores, né? Na configuração inversora, os não inversores na configuração não inversora, né? Vimos como é que é um circuitinho somador, aquele diferencial, né, que amplifica a diferença entre dois sinais, e o amplificador de instrumentação. Agora, a gente vai estar interessado em trabalhar com circuitos voltados para um outro foco. Qual foco? Chamados de controladores eletrônicos analógicos. Por quê? Porque antes a gente estava preocupado em apenas amplificar sinais, em somar sinais. Agora, além disso, a gente quer controlar o sinal. Ah, como assim controlar? É que, na verdade, quando a gente olha para dentro de sistemas de instrumentação e controle de processos industriais, não sei se alguns de vocês já fez a disciplina de teoria de controle moderno, mas essa disciplina, ela tem um foco no que a gente chama de controle de processos, controle de sistemas, e esses tais controladores, esses tais circuitos controladores, são construídos à base de amplificadores operacionais. Então, nosso foco aqui agora, dentro da seção 4.3, é conhecer as características de alguns circuitos focados nesse tal controle eletrônico analógico. Ah, mas por que a gente está falando que é um controle eletrônico analógico? Porque circuitos digitais também implementam esse tipo de controle. Aí você vai me perguntar, poxa, mas se eu tenho um circuito digital que implementa um controle, esse tal de controle, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, por que eu vou usar um analógico? Por uma questão de aplicação, por uma questão de custo, por uma questão de conveniência. Então, se me perguntar hoje, uma planta industrial complexa, com controles complexos, ela utiliza controladores eletrônicos analógicos? Provavelmente não. Ela utiliza controles eletrônicos digitais, por meio de controladores lógicos programáveis, por meio de microprocessadores, microcontroladores e assim vai. Mas muitas vezes eu tenho aplicações que são simples, que eu demando uma solução de um problema simples, que eu não vou colocar um CLP que custa, sei lá, aí uns 5 mil reais para fazer um controle de uma única variável em um determinado local. Então, existem controladores eletrônicos digitais? Sim. Existem os analógicos? Sim. Os analógicos são construídos à base de amplificadores operacionais e é esse o nosso foco nesse momento, tá bom? Bom, para começar, a gente vai ter que dar uma generalizada nessa configuração do amplificador inversor. Ah, mas que história é essa de generalizar? É que se a gente for prestar bem atenção, os nossos circuitos, até o momento, os nossos circuitos amplificadores, tanto na configuração inversora como na não inversora, ela tinha, como sempre, né, R1 e R2, apenas compostas por resistores. Porém,
para essa nossa implementação desses nossos circuitos e sistemas de controle, a gente observa que é necessário não só resistores, mas pode ser necessário capacitores e indutores. Se agora eu não tenho mais apenas resistores, e sim uma associação desses nossos três elementos básicos, eu preciso substituir o que era resistor por algo que a gente vai chamar de impedância, que não é novidade para ninguém, certo? Por quê? Porque toda vez que eu preciso associar resistores, capacitores, indutores, damos o nome de impedância. Por isso, a gente usou a expressão, né, uma versão generalizada, uma versão generalista. Pode ser que eu só tenha resistores? Pode, mas pode ser que eu tenha um capacitor aqui. Então, na verdade, se eu vou ter um resistor e um capacitor, é uma impedância. A associação desses elementos é denominada impedância. No entanto, dá uma olhada aqui no circuito. É o mesmo, né? Entrada conectada à minha entrada inversora. Ao invés de R1 eu tenho Z1, que é a minha impedância. Ao invés de R2 eu tenho uma outra impedância, Z2. A saída continua no mesmo lugar. E dá uma olhada no ganho. Pois é, o ganho também tem a mesma característica. O que mudou, que não é R2 sobre R1, agora é Z2 sobre Z1. As nossas duas impedâncias, certo? Tudo isso daqui com o foco no nosso controlador, tá bom? Beleza. O primeiro circuito que vai nos ajudar, que vai nos auxiliar a implementação desses tais controles da instrumentação, digamos assim, é o tal do circuito amplificador diferenciador. Esse tal circuito, ele apresenta uma saída, ou seja, VDS, proporcional à taxa de variação. Toda vez que a gente usa a expressão, né? Lembra disso? Taxa de variação de alguma coisa, eu estou falando de derivada. E quem é que implementa isso? Pois é, fisicamente, quem vai nos ajudar a implementar essa tal de proporcionalidade a uma taxa de variação de entrada é um capacitor e um resistor. Então, por que a gente colocou aqui de forma generalizada? Porque o nosso circuito agora não tem apenas resistores. Eu tenho na realimentação um resistor, mas na entrada eu tenho um capacitor. E dá uma olhada, a característica é a mesma, né? Realimentação negativa, entrada inversora e a minha saída. A minha saída agora mudou um pouquinho. Porque olha o que aconteceu. VS é proporcional, não mais proporcional à tensão de entrada. Ele é proporcional à derivada da tensão de entrada, multiplicado por um fator, que é o produto da resistência vezes a capacitância. Certo? Então, essa historinha aqui de saída proporcional à taxa de variação significa que agora a minha saída depende de uma derivada do sinal de entrada. Beleza? Esse é o nosso circuito amplificador diferenciador, tá? Daqui a pouco isso vai passar a fazer um pouquinho mais de sentido. Calma aí. Bom, se a gente tem o tal do diferenciador relacionado a uma derivada, também teremos o circuito amplificador integrador. Esse daí também é um circuito bem importante quando a gente pensa em controle, tá? Na prática, ele é bem mais utilizado que o tal do diferenciador, tá? E o que muda? Muda que, ao invés de
na entrada ter um capacitor e na realimentação um resistor, isso foi invertido. Quando acontece essa inversão, e tá vendo que o resto não mudou? Tudo conectado, realimentação negativa, entrada conectada na porta inversora, enfim, mudou a posição do resistor e do capacitor. Olha o que acontece com a minha tensão de saída. Agora, ela não será mais proporcional a uma derivada. Ela vai ser proporcional a uma integral. E é claro, né? É por isso que ele é chamado de amplificador integrador. Portanto, a saída VS continua sendo negativa porque a entrada está conectada na porta inversora. E essa saída, ela vai ser proporcional agora, não à entrada, a tensão de entrada, mas à sua integral multiplicada por um fator igual a 1 sobre resistência vezes capacitância desses dois elementos, certo? Então, esse é um outro circuito, também muito importante dentro da instrumentação, dentro do controle de processos, denominado circuito amplificador integrador. Bom, então vamos lá, com calma. Agora que a gente já conhece os circuitos amplificadores, o inversor, né? O inversor que a gente viu, inclusive, na seção 4.2. Agora que a gente conhece o tal do diferenciador, agora que a gente conhece o tal do integrador, né? Diferenciador, integrador, e esse daqui, né? Se eu tivesse um resistor R1 e um resistor R2, eu teria o que ele está chamando aqui de amplificador inversor. O diferenciador é esse, com o capacitor na entrada e resistor, e o integrador é com o resistor na entrada e um capacitor na realimentação. Então, a gente já conhece esses três tipos de circuito: amplificador, inversor, o diferenciador e o integrador. Agora já dá para a gente começar a falar um pouquinho desses nossos controladores analógicos. Bom, normalmente, esses tais controladores analógicos são bastante utilizados, são bastante necessários em controle de processo industrial. E tem como função básica avaliar erros ou desvio de variáveis controladas no processo, além de enviar um sinal elétrico ao dispositivo diretamente. Tá muito complicado, né? Vamos fazer o seguinte? Agora sim. Agora tem umas caixinhas, tem uma setinha. Agora ficou fácil. Depois a gente volta nisso aqui e relê com outros olhos depois que a gente entender o esquema no diagrama de blocos. Bom, o que nos diz esse diagrama simplificado de um sistema de controle de processo? Nome comprido, né? Mas ele vai ajudar bastante. Bom, o que seria esse tal de diagrama simplificado? Bom, é mais ou menos assim, ó. Eu quero controlar a temperatura. Quero controlar a temperatura numa sala. Bom, para eu controlar uma temperatura, eu preciso medir. Concorda comigo? Tem como controlar a temperatura num determinado ambiente se eu não meço o valor da temperatura? Não tem jeito, né? Então, para medir, eu vou utilizar o quê? Um medidor. E, normalmente, são aqueles sensores, transdutores que eu comentei com vocês agora há pouco. É um elemento que fica instalado, por exemplo, no meio do meu processo, digamos assim. No nosso caso, o nosso processo é o controle de temperatura de uma sala, tá? E aí esse medidor mede uma temperatura do processo, né, que é a nossa sala, vamos considerar que esse nosso processo aqui é o nosso ambiente, e esse ambiente aqui disponibiliza para esse medidor uma temperatura. Ele está medindo 20 graus. Ok.
que esse medidor, o que esse transdutor, o que esse sensor faz? Envia uma informação para um comparador. Essa representaçãozinha aqui do mais e do menos é uma representação do que a gente chama de um comparador. O que ele faz? Ele compara por meio de uma operação aritmética o que está sendo medido, com o que está sendo estabelecido. O que é esse SP aqui? Não é São Paulo, é set point. O que é o set point? O set point é eu dizer que eu preciso que na minha sala tem que estar a uma temperatura de 18 graus. Bom, historinha da sala está muito longe, eu não trabalho dentro da indústria, eu não trabalho dentro de frigorífica, eu não trabalho... Faz o seguinte, ar-condicionado digital de um carro, de um veículo. Não que eu conheça, tá? O meu é analógico e olha lá, um ventiladorzão lá mesmo. Mas o que acontece num veículo onde eu tenho um ar-condicionado digital? Você determina por meio de um botão, né, seletor, digamos assim, e diz, olha, eu quero uma temperatura interna de 20 graus. Eu quero uma temperatura interna de 18 graus. Esse valor é o seu set point. É o valor que você está estabelecendo. E o que esse set point faz? Ele é a sua referência. Ele é o seu valor de referência. Quando esse seu medidor medir 20 graus, né, grandeza física, temperatura, mas ele é um transdutor e ele converte proporcionalmente essa temperatura em corrente ou tensão, depende da característica do medidor. E aí esse elemento aqui vai comparar, vai somar um ao outro. Então, o que está vindo do meu medidor é negativo, o que está vindo do meu set point é positivo. Quando eu somar os dois, surge o quê? Um sinal de erro. Esse E é o meu erro. E ele é obtido quando se mede o valor da variável controlada em relação ao seu valor de referência, o seu set point. E aí, vamos dizer que o set point está exatamente igual ao que foi medido. Significa que o meu erro vai ter que valor? Bom, se SP é igual a M, SP menos M é igual a 0. Se o erro é igual a 0, eu estou dizendo para o meu circuito controlador que não precisa fazer nada. Não precisa, por exemplo, resfriar o ambiente. Por quê? Porque a temperatura medida está igual à temperatura desejada. O meu valor de referência, o meu set point. Certo? Então, o meu controlador não precisa acionar o meu elemento final de controle. Mas, suponhamos que meu set point seja 18 graus. Só que eu medi 20. Esse medidor aqui mediu no processo 20 graus e enviou um sinal, uma informação, um parâmetro elétrico proporcional a esse 20 graus medido. E quando eu comparei com o meu set point, que é de 18 graus, o meu erro já não é mais 0. Meu erro agora é diferente de 0. Significa que o meu controlador identifica por meio desse parâmetro aqui, de 4 a 20 miliamperes. Antes era 0 miliampere, porque o erro era 0. Agora, eis que existe um erro diferente de 0. E esse controlador entende que ele precisa acionar o meu elemento final de controle. E aí, se esse meu elemento final de controle recebe uma informação digital, eu preciso de um conversor. Se não,
esse meu próprio sinal analógico, que é uma grandeza analógica, né, ou seja, corrente elétrica, aciona o meu próprio elemento final de controle, que no nosso caso, que no nosso exemplo, é um condicionador de ar. Ele é acionado e ele começa a resfriar o ambiente. Qual é a beleza, qual é a sacada de um sistema de controle como esse? É que ele é automático. Esse nosso sisteminha, esse nosso diagraminha em tela, ele é um sistema de controle automático. O que significa isso? Significa que se o meu erro é 0, enquanto eu estou dentro do carro, e daqui 2 minutos entram mais 3 pessoas dentro do carro, e consequentemente a temperatura aumenta, automaticamente esse meu medidor vai medir uma nova temperatura ambiente que vai ser enviada para esse meu circuito somador, que vai gerar um erro diferente de 0, e esse controlador, baseado na informação do erro, aciona o meu ar-condicionado e eu passo a resfriar a temperatura do meu processo novamente. Bom, o que isso daqui tem a ver com isso? Com isso e com isso? O que vocês acham? Percebam que neste nosso diagrama, o grande objetivo é controlar a nossa grandeza. E a nossa grandeza está onde? Está no processo. Certo? Se a gente está falando de amplificadores, olha aqui, que geram um nível de tensão de saída, ora proporcional a uma integral, ora proporcional a uma derivada, ora simplesmente proporcional, onde é que vocês acham que aquilo ali vai estar aqui nesse meio? Então, né? Tá aqui, ó. Neste controlador. Bom, vamos chegar lá. Isso vai ficar um pouquinho mais claro. Esse diagraminha aqui, então, ele passa a ser um pouquinho descrito, né, formalizado, tudo isso que a gente discutiu. Em relação a esse diagrama, do que a gente discutiu, alguma dúvida? Entenderam o que ele representa? Vocês vão se divertir muito com esse diagrama de malha fechada lá na disciplina de teoria de controle moderno. Mas aqui é muito importante a gente enxergar para que eu estudo um circuito como esse. Por que isso aqui é importante para a gente? Porque quando vocês forem estudar realmente esse diagrama, o foco não vai estar na amplificação, não vai estar no circuito de amplificação, mas sim no processo como um todo. Mas para a gente aqui, eu preciso conhecer o processo, preciso conhecer o nosso sisteminha de controle para dizer onde é que está o nosso amplificador operacional. Entenderam a lógica desse nosso sistema de controle de processo? Lembrando, é um sistema automático. Eu mantenho o nível de temperatura constante, eu mantenho o nível de pressão constante, eu mantenho o nível de vazão constante com um controle automático, porque ele opera em malha fechada. Ele opera com realimentação. Percebam que a gente falou de realimentação aqui, a gente falou de realimentação aqui, e aqui de novo tem a tal da realimentação. Eu retiro do meu processo uma grandeza e trago para a entrada. Então, tiro da saída e levo para a entrada. Estou entendendo que vocês entenderam. Ninguém falou nada, ninguém externou nenhum comentário, então sigamos. O valor de E, nosso erro, né,
Ele está relacionado com a variável dinâmica do processo, como vazão, temperatura, nível ou pressão. O E é o erro. O erro entre o que foi medido e o que foi estabelecido como referência. Bom, o valor de M, ele é fornecido pelo medidor, na qual tem um, transdutor. Quem que é esse tal de transdutor? É o dispositivo que converte uma determinada grandeza física, em geral, não elétrica, né? Ou seja, temperatura, vazão, nível, pressão. Isso daqui é elétrico? Não. Mas o que vai chegar para o meu circuito tem que ser elétrico. Então, eu tenho que ter um dispositivo, como um transdutor, que converte essa grandeza física em uma outra grandeza elétrica, que seja adequado ao processo. É claro, né? Eu vou utilizar um termopar para medir temperatura. Bom, o processo ele é realimentado negativamente, de modo que sua tendência seja minimizar o erro. Como assim realimentado negativamente? É porque, como a gente viu aqui, eu faço uma subtração, não é uma adição. Eu não vou somar o meu set point com o meu parâmetro do medidor. Por isso que ele diz que é realimentado negativamente. Para que eu determine e minimize, o meu erro, até que o sistema tenha uma estabilidade compatível com o seu set point. Ou seja, até que o meu erro seja zero, até que eu esteja estável no valor do set point, no valor de referência. O controlador é o principal elemento do sistema, porque é exatamente ele que analisa, é ele que recebe o sinal de erro e é quem determina o sinal de saída necessário para corrigir a instabilidade. O que é essa instabilidade do sistema? Uai, se eu quero 18 graus, mas estou medindo 20, concorda que o meu sistema, o meu processo não está de acordo com o desejado? Então, ele não está estabilizado de acordo com o valor de referência? Então, meu sistema necessita de correção dessa tal instabilidade. Quem faz isso? O tal do controlador. Baseado em quê? Baseado no erro. Bom, esse tal de controlador, e aí vem onde entra toda essa construção dos nossos circuitos, ele determina o sinal de saída por meio de uma combinação de ações corretivas, denominadas ações de controle proporcional, controle de ação proporcional, controle de ação integral, controle de ação derivativa. É dizer mais ou menos assim, esse controlador aqui, ele consegue fazer com que o meu elemento final de controle, o meu elemento de ação, restabeleça a estabilidade do meu processo por meio de ações. Ações com quais características? Proporcionais, integrais e derivativas. Quem que implementa isso? Ah, pois é, né? São os nossos amplificadores, integradores, diferenciadores e inversores. Portanto, essas ações podem ser combinadas de forma a se obter ações de controles mais efetivas para um determinado processo. O que isso quer dizer? Que em algumas situações eu posso ter simplesmente uma ação proporcional.
simplesmente uma ação proporcional. O que é uma ação proporcional? É dizer assim, olha, toda vez que acontecer aqui um sinal de erro igual a 4 miliamperes, 5 miliamperes, esse controlador aqui dobra esse sinal de 5 miliamperes para 10 miliamperes, que converte em uma determinada informação digital, esse valor 10 miliamperes, e esse meu elemento de controle entende essa informação digital, o que ele tem que fazer com o processo. Ou seja, ele aciona o ar-condicionado com aquela intensidade para alterar a temperatura do meu processo. Isso é uma ação proporcional desse controlador. Projeto do sistema de controle, certo? Bom, só que ele está dizendo, olha, para que eu tenha muitas vezes alguma ação mais efetiva, mais eficiente, eu posso combinar essas três ações. E aí eu tenho o que a gente chama de um controle proporcional, integral e derivativo. Antes disso, a gente consegue enxergar como é que cada um deles atua. No controle proporcional, há uma relação linear entre o sinal de erro de entrada e a saída do controlador. Então, quando o erro é nulo, né, quando não tem erro é zero, a saída do controlador vai ser um valor fixo S. O que é esse valor fixo S? É para manter o meu sistema funcionando, né? É dizer mais ou menos assim, olha, se isso aqui for zero, o que eu vou ter aqui na saída? Ah, eu vou ter 0 volts, eu vou ter 0 amperes? Não, eu tenho que ter um valor para manter o meu sistema funcionando. É esse tal de S. Quem que é o erro? Ah, o erro. Quem que é o E? O E é o nosso erro, mesmo erro lá de trás. Quem que é o KP? Ah, o meu K é a constante de proporcionalidade, que é obtida de que forma? Por meio da implementação eletrônica de um controle proporcional. O que isso quer dizer? Que se eu quiser implementar nesse controlador aqui, ó, apenas um controle proporcional, dentro dessa caixinha, eu coloco um circuito como esse, onde eu tenho aqui V1 e V2. Claro, se eu tiver apenas uma informação, o meu erro, por exemplo, V2 é aterrado, certo? E quem que ajusta? Ah, como é que eu ajusto essa minha constante, Kp? Eu ajusto por meio de um potenciômetro, tá? Então, se eu quero um controle proporcional, apenas um proporcional, eu tiro aquela minha caixinha de lá e coloco um circuito como esse, com 2 amplificadores operacionais operando em cascata, onde a minha saída VS vai depender do valor das resistências R2, R e do meu potenciômetro R1. Logo, a equação de saída do circuito VS vai ser igual a R2 sobre R1 vezes a minha tensão de entrada mais um V1. Quem que é cada um desses parâmetros aqui? Vamos lá, né? VS é o sinal de saída do controlador. É a saída do meu controle proporcional. VE é o sinal de erro. Essa tensão VE aqui é o meu sinal de erro. E quem que é V1? V1 corresponde ao sinal de saída para um erro nulo, S. Então, se o meu erro for zero, eu tenho que manter uma tensão de saída no meu controle proporcional. É o tal do V1.
E quem que é o tal do R1 sobre R2? Quer dizer, o tal do R1 e do R2? É exatamente a constante de proporcionalidade. Tá bom? Meu R1 não é o meu potenciômetro? Quem que determina, então, a relação entre esses dois R2 e o meu R1? Certo? Então, esse é o meu controle proporcional. Certo? Lembrando, esse controle proporcional é algo que vem para o lugar desse controlador, caso eu queira apenas o controlador de ação proporcional. Só que eu tenho também o de ação integral e o de ação derivativa. Posso utilizar o de controle integral? Sim. Aí, a saída do controlador aumenta a uma taxa proporcional à integral do erro. Percebam que a saída desse controlador proporcional, ele é proporcional a uma relação de dois resistores, ou seja, ela é constante. Se essa relação aqui for 2, a saída vai ser 2 vezes a entrada. Só que nesse caso aqui, não. A saída do controlador, ela é proporcional a uma integral do erro. Certo? Portanto, a equação de saída do controlador de ação integral é dada por uma integral. Quem que é o KI? É o ganho de integração, que está relacionado a quê? Está relacionado aos resistores do circuito. Quem que é S0? É a saída do controlador no instante t igual a 0. Dá uma olhadinha no circuito. Ah, olha o que apareceu aqui. Eis que apareceu um capacitor. Então agora a gente volta a ter aqui um circuito amplificador com uma realimentação negativa, com aquela nossa tensão no instante zero. E olha aqui o capacitor, ele não é uma de controle integral? Eis que aparece um capacitor aqui na realimentação do segundo amplificador. E quem controla o ganho? Ah, quem controla o ganho é esse potenciômetro na entrada do meu sinal. Bom, então, a equação de saída, VS, porque aqui a gente estava falando da equação do controlador, né, de C, agora a gente está falando do VS. VS é proporcional, ele é igual a uma integral mais uma tensão V1. Então, VS corresponde ao sinal de saída do controlador, VE é o sinal de erro, V1 é o sinal de saída para t igual a 0, e 1 sobre RC é o ganho de integração KI. Então, tá vendo esse RC aqui? Esse R aqui, esse C não, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ou seja, o potenciômetro. 1 dividido por essa resistência do potenciômetro da capacitância, com isso eu obtenho a minha constante de integração, meu ganho de integração, o meu KI, tá? A resistência RE tem como objetivo estabilizar o ganho do integrador para baixas frequências, tá bom? RT, tá? Não é RE não, acho que eu digitei errado. Esse RT aqui, certo? E por fim, tem uma terceira ação, que é uma ação derivativa, onde a saída do controlador é diretamente proporcional à taxa de variação do erro, que a gente acabou de dizer que é uma derivada. Então, a saída do controlador é o meu C de T, ou C de T, que é igual a uma constante derivativa, o meu ganho derivativo, vezes a derivada do erro. E aí, né, como a gente já imaginava, a implementação eletrônica dele envolve um capacitor na entrada e um resistor na realimentação. Logo, a tensão de saída do circuito é, olha aqui a minha constante, R2 vezes C, né? R2 vezes esse C, vezes
a derivada da tensão de entrada. Para a gente encerrar, né, o nosso conteúdo de amplificadores... Bom, peraí. A gente vai mudar de assunto agora, eu quero saber uma coisa. Eles conseguiram enxergar que neste nosso circuito, esse nosso sistema de controle de processo, dentro desse controlador, eu posso controlar essa variável de 3 formas diferentes, e não só de 3 formas diferentes, eu posso associar essas 3 formas. Perceberam isso? Entenderam, enxergaram isso? A gente não está falando dos outros elementos do nosso diagraminha simplificado. A gente não está preocupado em entender quem que é esse conversor, quem que é esse elemento final, medidor, a gente até comentou. Não. A gente quer enxergar que esse controle aqui, tendo como entrada o erro e a saída como quem vai acionar o elemento de ação que vai mudar o meu processo, que isso daqui é feito ou por esse circuito, ou por esse, ou por esse. E que, na verdade, muitas vezes é feito pelos 3 ao mesmo tempo. Não sei se vocês já ouviram falar de um tal de controle ou de um tal de controlador PID. Alguém já ouviu falar disso? Não, eu não. Não? Também não. Tá. Para quem já trabalha na indústria, para quem trabalha em contato com a instrumentação, em contato com a automação industrial, esse tipo de controle PID, que é uma expressão bastante usual, é exatamente isso que a gente acabou de explicar. Ah, como assim? O que é um controlador PID? É um controlador que me possibilita controlar o meu sistema por meio de circuitos de ação proporcional, por isso o P, a ação integral, por isso o I, e derivativa, por isso o D, por isso o controlador PID. Tá bom? Então, dentro da indústria, dentro dos sistemas de controle automático, dentro da automação industrial, dentro da instrumentação industrial, essa expressão controle PID é bastante comum e é exatamente isso que a gente acabou de tratar. Beleza? Então, enxergamos quais são os circuitos. Quais são as aplicações de um controlador PID? Bom, aí isso vocês vão ver lá em Teoria de Controle Moderno. Tá bom? Para a gente encerrar, então, para a gente terminar essa nossa sessão 4.3 e a nossa aula de hoje, existe uma outra aplicação, só que agora uma aplicação não linear dos nossos amplificadores operacionais, tá? Onde, em algumas situações práticas, é necessário comparar 2 sinais, de forma que um desses sinais é a referência pré-estabelecida. A esses circuitos, a gente vai dar o nome de circuitos comparadores, onde esses circuitos produzem saídas sob a forma de pulsos em função do nível de tensão aplicado. Bom, para isso, essa tal de saída, né, ou seja, a tensão de saída do meu comparador vai estar sempre em valor alto, coisa que eu vou chamar de saturação positiva, ou em um valor baixo, que eu vou chamar de saturação negativa. Daqui a pouquinho a gente entende isso. Mas, basicamente, a gente pode classificar os comparadores em não inversor e inversor. De onde vem essa historinha? Vem do circuito que eu vou utilizar. Eu vou utilizar um circuito não inversor? Eu vou utilizar um circuito inversor? Bom, dá para utilizar qualquer um dos dois para comparar sinais. Bom, o comparador não inversor é quando o sinal de referência é aplicado na entrada
inversora do amplificador operacional. O que é o sinal de referência? Ah, é o nosso terra. É a nossa referência zero. Quando eu falo aqui de sinal de referência, eu estou dizendo que o 0 volt está sendo aplicado na entrada inversora. E esse é o comparador não inversor. Por que ele é chamado de não inversor? Porque o sinal a ser comparado é aplicado à entrada não inversora. Dá uma olhada aqui no VE. Tensão de entrada, sinal a ser comparado, ele é aplicado na entrada não inversora. Por isso é um comparador não inversor. E como é que esse carinha funciona? Bom, a saída desse circuito, desse aqui, ó, saída VS, desse circuito, ela apresenta uma comutação de estado quando o sinal passa por zero. Ou seja, o alto ganho do amplificador em malha aberta amplifica a diferença de tensão existente entre as duas entradas e leva a saída para o seu valor máximo, que é o seu valor de saturação. Dá uma olhada no gráfico. Com o gráfico é muito mais fácil de enxergar. Lembra que a gente disse que a tensão de saída, que está errado, tá, pessoal? Aqui é VS, tá? Lembra que a gente disse que a tensão de saída ia ser um trem de pulsos? Olha aqui, olha o nosso trem de pulsos aqui. Quando que eu tenho essa alteração do meu trem de pulso? Quando o valor da minha entrada vai variando ao longo do tempo. E aí a gente quer que ele varie dessa forma aqui, ó, conforme essas equações. Ah, como assim? A minha tensão de saída vai para o meu valor máximo, que é o meu valor de saturação, se a minha tensão de entrada for maior do que zero. Volta lá para o circuito. Se essa tensão de entrada aqui for maior do que zero, ele amplifica essa diferença aqui, e esse valor vai para o seu valor máximo. Qual que é o valor máximo? O valor de saturação. Só que se o valor de entrada for negativo, ele também vai para o seu valor máximo, só que para o seu valor máximo negativo. Logo, quando eu digo, né, que ele é um circuito comparador, não inversor, eu estou dizendo, olha, eu mantenho ele, a minha saída, constante durante todo o intervalo que a minha entrada for positiva. E toda vez que ela for negativa, eu vou manter a minha saída constante também em um valor fixo, só que negativo. Certo? Esse é o nosso circuito comparador não inversor, porque a minha tensão de saída, que é um trem de pulsos, ela não se inverte, não inverte sua polaridade quando eu comparo entrada e saída. Porém, ainda existe um tal de circuito comparador inversor, onde acontece o contrário, né? O sinal de referência, o meu 0 volts, ele é aplicado à minha entrada inversora. E o sinal a ser comparado é aplicado à entrada... Opa, tá invertido isso aqui, pessoal. É o contrário, tá bom? Esse sinal de referência, ele é aplicado à entrada não inversora. Isso aí. Sinal de referência, entrada não inversora. E o valor a ser comparado, meu VE, é aplicado à entrada inversora. Isso aqui tá errado, essa frase, tá? Eu errei aqui, tá? Portanto, a ligação das entradas é feita exatamente de maneira contrária ao circuito não inversor, né? Porque a gente pode observar referência na inversora, referência na não inversora. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que a gente tem uma relação entre entrada e saída inversa. Então, toda vez que eu tenho um valor negativo para minha entrada,
Toda vez que eu tenho um valor negativo na minha entrada, a minha saída vai ser positiva. Toda vez que eu tiver um valor positivo na minha entrada, a minha saída será negativa. Por isso, ele é um comparador inversor, porque a sua saída é invertida em relação à entrada, tá? E ele fornece na saída um valor saturado, né? Ou seja, um valor máximo, valor limite daquele amplificador operacional. Pode ser 5 volts, pode ser 12 volts, depende do amplificador operacional que está sendo utilizado, tá bom? Essa é uma outra aplicação, nesse caso aqui, uma aplicação não linear, né? Ou seja, não é um amplificador. Lembrem-se disso. Toda vez que a gente fala de aplicações lineares do amplificador operacional, a gente está falando de um circuito que amplifica o sinal sem distorcer. Como aqui a gente não está interessado em amplificar, e sim em comparar, essa é uma aplicação não linear. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida sobre essa historinha das aplicações do amplificador operacional? Não? Tranquilo? Então, Então tá bom. Pessoal, seguinte. Não sei se vocês acompanharam aí a mensagem que eu mandei, acho que hoje mais cedo para vocês, quanto à nossa aula em ambiente de simulação. Vocês estão no grupo? não, eu não. Caramba, não é possível. Nenhum dos dois? Não. Não. Caramba, hein? Tá difícil. Vocês estão no grupo da engenharia elétrica? No Sim. WhatsApp? Sim. Caramba, eu vou mandar lá daqui a pouco, então, o convite para vocês irem para o grupo das minhas disciplinas. É lá que eu tô informando tudo que a gente precisa fazer. Bom, beleza. Então, o que eu tinha informado lá é que hoje, agora, depois das 9 horas, né? Quer dizer, eu não tinha falado de horário, né? Mas falei que hoje a gente faria uma aula prática, digamos assim, uma aula em ambiente de simulação. Só que a gente recebeu uma informação agora há pouco que que como a gente, enfim, né? Que essas aulas práticas hoje ainda não é para ser realizado, tá bom? Então, a gente mantém aqui as nossas aulas teóricas. Eu vou postar esse vídeo da nossa aula daqui a pouco no AVA. Esses slides que a gente utilizou na sessão 4.2, na sessão 4.3 e as nossas atividades já estão postadas até a semana, para ser entregues nessa semana, estão postadas até a aula passada. Eu vou disponibilizar lá as nossas atividades para as próximas semanas, mas essas outras não valerão nota. Será uma sugestão para vocês estudarem para a avaliação. Tá bom? Beleza? Senhores, Beleza. alguma Tranquilo. dúvida? Alguma questão? Ó, vou dizer de novo, recomendo fortemente que vocês façam parte do grupo das minhas disciplinas. Vai facilitar muito o fluxo de informação entre a gente. Tá bom? Não, beleza. Só manda lá novamente que eu vou adicionar. Tá. Vou enviar lá daqui a pouquinho. Eu envio lá daqui a pouco para vocês. Beleza? Pessoal, então da minha parte é só. Tem mais alguma coisa? Não, tá. Por mim, Não. bem. Então, beleza. Pessoal, valeu aí. Muito obrigado pela atenção. Um bom restante de semana aí. E até mais. Boa noite. Valeu, boa noite.